Meus queridos irmãos, muito boa noite, na graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo, irmãos, mais um domingo em que, mesmo com a possibilidade que nós temos de mandar a mensagem do Senhor, ficamos tristes porque não estamos ainda nos reunindo. Temos alguns problemas, não é? E ainda não estamos nos reunindo. Além disso, por causa da situação em que nós estamos vivendo, situação agravada pela doença de alguns irmãos e até óbito, como tivemos ontem, né? Então é uma tristeza, estamos tristes, mas sabemos que o Senhor nos conduz, realmente nos conduz em todas as situações. E hoje nós queremos falar aos irmãos exatamente sobre a perseverança na fé. Mesmo diante das dificuldades, a perseverança na fé, por causa da esperança da glória. É disso que nós vamos tratar hoje à noite, para que os irmãos se sintam fortalecidos na palavra do Senhor, conhecendo essa palavra cada vez mais, para que a gente possa entender o agir de Deus em nós e através de nós, pelo ensinamento da palavra especialmente. Então nós vamos ler Hebreus 12, 1 a 3. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, irmãos, como já falamos, nós temos passado por muitas dificuldades, né? Por causa do afastamento, alguns irmãos têm apresentado muito desconforto, uns com saudade da reunião dos irmãos, outros com dificuldade enorme pelo fato de estar confinado, digamos assim, em casa, especialmente os mais velhos, que são os chamados grupos de risco, de grande risco, e de fato isso nos deixa aperreados mesmo. Eu que não sou de sair, fico muito estudando em casa, mas, sabe, são 6 meses já, quase, sei lá quando, nem sei mais quantos. Eu realmente saio muito pouco, né? Mas vamos ver o que o Senhor tem para nós nesses versículos aqui. Vamos dar uma examinada mais de perto. Eu já disse aos irmãos em outras ocasiões e vou repetir. Eu aprecio muito essa carta aos Hebreus. Como a maioria das cartas apostólicas, inclusive os evangelhos, né? Essa carta foi escrita com a finalidade de instruir, com a finalidade de discipular, com a finalidade de fortalecer os meus cristãos, especialmente em função do bombardeio de heresias contra o cristianismo, heresias acerca do Senhor Jesus e da nossa salvação. Além disso, havia mais a perseguição sofrida pelos cristãos. Perseguição tanto do Império Romano como perseguição dos líderes judeus. Na maioria dos casos, os cristãos eram pressionados, instados constantemente a voltar ao judaísmo, e a vantagem mais visível e imediata para eles era se ver livre, obviamente, da perseguição e dos maus tratos infligidos pelos líderes judeus não convertidos ao cristianismo. Vemos nas cartas de Paulo o quanto ele sofreu com isso. Vemos nos evangelhos o quanto o Senhor Jesus sofreu, perseguido pelos
fariseus, escribas, saduceus, o tempo todo. Né? Então, portanto, irmãos, o objetivo principal desta carta foi admoestar, chamar a atenção dos irmãos que estavam fraquejando e exortar, encorajar os irmãos para que permanecessem firmes na fé cristã, para que permanecessem perseverantes, tendo em vista a esperança da glória prometida. Para deixar clara a sua argumentação, o autor da carta faz uma exposição da velha aliança e uma comparação com a nova aliança. Ele faz, digamos assim, uma passagem da lei cerimonial levítica, mostrando o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui, depois da vinda do Senhor Jesus, de sorte que os irmãos enxergassem de uma vez por todas que a velha aliança, segundo a lei, já havia sido cumprida. Foi cumprida no Senhor Jesus Cristo, foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Como admoestação, essa carta aos Hebreus é a que nos apresenta de forma mais dura o terrível juízo de Deus que cairá sobre aqueles que não perseveram em santidade na esperança da glória. O capítulo 10 ali tem alguns versículos que são terríveis, né? Por isso mesmo, depois de apresentar o testemunho dos chamados heróis da fé, no capítulo 11, ele nomeia alguns deles, né? Ele começa esse capítulo agora, o 12, exortando os leitores a seguir o exemplo daqueles santos de Deus. Em primeiro lugar, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado tenazmente que nos assedia. O peso, tanto o peso da perseguição, especialmente a perseguição dos judaizantes, com o seu peso de ter que cumprir a lei e os mandamentos adicionados pelos fariseus. Então era terrível. E ele diz que é também para se desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Versículo 1 logo, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, olhem só, irmãos, nós vemos aqui, como em outras passagens bíblicas, vemos que o autor da carta compara a perseverança na fé a uma corrida. Paulo faz isso aos coríntios. E ninguém pode participar de uma corrida carregando um peso. Às vezes nós vemos na televisão, eu não lembro qual a tribo, acho que é no Mato Grosso, não sei onde, que tem lá nas suas Olimpíadas, os índios correndo, carregando uma tora de não sei quantos quilos para ver quem chega primeiro no final da corrida. Ali é uma prova de resistência e de força dos índios. Mas uma maratona, como nós a conhecemos, irmãos, né, nós vemos aqui, ninguém pode participar de uma corrida carregando um peso. Até a roupa do atleta, o sapato do atleta, questão quanto mais leve, melhor o sapato, o calção, quanto mais fácil, a camisa, quanto mais leve, tudo isso são coisas que favorecem ao desempenho do maratonista numa corrida. Então, olha só, no caso em questão, que trata da perseverança na fé, a corrida é uma verdadeira maratona de longa distância, que dura uma vida toda. Por isso, a admoestação, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e a exortação, o encorajamento a que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Porque a coisa não é fácil, irmão. Ser crente, eu tenho dito para os irmãos, ser crente é milagre. De ponta a ponta, é milagre. Desde a eleição na eternidade, o chamado no tempo oportuno, a justificação pela justiça do justo Jesus na cruz do Calvário, a adoção como filho de Deus, a santificação na palavra, invariavelmente, e por fim a glorificação no último dia. Tudo é milagre do nosso Senhor Deus na vida dos seus eleitos. Então, irmãos, prestem atenção, aqui é um aspecto fundamental a ser observado. Não basta querer ser um corredor de maratona. É necessário ter alguns talentos inatos, é dado por Deus. O corredor de maratona é dado a ele
uma compleição física, uma anatomia física, que ele é privilegiado, digamos assim, para esse mistério, para uma prova, dádiva de Deus. Claro que ele tem que treinar. Para ser um maratonista é necessário ter nascido com algumas características próprias, sem o que a pessoa jamais será corredora de maratona, porque o seu corpo não suportará o esforço e as exigências, nem mesmo da preparação para a maratona. Sabemos disso. Então preste atenção, irmãos. O que eu quero dizer é que, assim como existem pouquíssimos atletas que nascem com talento e características corporais para correr maratonas, muito poucos, nós vemos na televisão, são muito poucos, no mundo inteiro são muito poucos. Somente os crentes, assim mesmo, somente os crentes, aqueles que nascem de novo, somente eles recebem o dom para que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Somente os que nascem de novo são aptos a suportar o esforço e as exigências da maratona da vida cristã. Essa facilidade, essa maravilha de ser crente oferecido nas igrejas, todas, é falso. Isso é tudo falso. Ser crente, irmãos, trata-se de um esforço interior contínuo. Essa maratona é um esforço interior contínuo para crescer no conhecimento de Deus. Você não pode começar essa maratona, digamos que se converter numa igreja, e parar aí. Não existe essa possibilidade. Na verdade, se isso acontecer, e é o que nós vemos na maioria dos casos, em qualquer igreja, é porque não houve conversão. Então, irmãos, é preciso que haja um esforço que exige, por exemplo, o máximo em termos de concentração para o estudo bíblico, para o estudo da palavra, em constante oração no Espírito, na comunhão dos irmãos, o que às vezes não é agradável, porque há irmãos com quem a gente não combina, para que saibamos exatamente usar os nossos dons, uns aos outros, que a Bíblia fala tanto, usar a energia que Deus nos dá, os talentos que Deus nos dá, para que possamos dividir isso com os outros, no conhecimento da palavra, em obediência, para louvor da sua glória e não da nossa, especialmente da glória de líderes, donos de igreja. Nós temos que perseverar, irmãos, crescendo, e repito, isso é preciso um esforço interior, isso é preciso muita energia, digamos assim, muita concentração para o estudo da palavra de Deus, para o aprendizado, pedindo a iluminação do Espírito em oração constante, na comunhão dos irmãos. E isso não é nada fácil. E para a igreja todo domingo, isso aí você vai em qualquer religião. Todo mundo faz isso. Então, irmãos, a esse esforço nós chamamos de perseverança dos santos. Nós estamos dando o estudo bíblico com algumas doutrinas, né? Vendo os 5 pontos do calvinismo, e os 5 pontos é exatamente isso, a perseverança dos santos. Nas próximas aulas, vamos tratar desse assunto. Por que a maioria das pessoas ditas crentes não persevera no esforço por santidade, no esforço para estudar as Escrituras, a fim de conhecer e fazer a vontade do Senhor? Por causa de uma suposta, apenas suposta conversão, com base em falsas promessas, feitas por falsos pastores, e facilmente, esse tipo de conversão facilmente degenera em frouxidão religiosa. Olha as igrejas como estão. Nem disciplina se pode mais trabalhar em termos de disciplina com irmãos, porque não é mais possível isso hoje. A cultura não permite. Você vai estar praticando algum tipo de pressão sobre o irmão, algum tipo, sei lá o que, pode até ser denunciado. É essa situação. Os irmãos não aceitam a disciplina. Por quê? Porque a cultura hoje está assim. Então, irmãos, por causa desse tipo de falsa pregação, né, feitas por falsos pastores, aí gera simplesmente um comodismo religioso. Tanto faz a igreja que você está indo. Você prefere, inclusive, igrejas que apresentem um show. Até uns que o nome do culto é Show da Fé. Show da Fé. Então, irmãos, é assim. É assim. É por isso que você vê que uma migração de crentes para cima e para baixo, vai para uma igreja, vai para outra, ele se cansa daquele show daquela igreja, ele vai para outra igreja e tem um show um pouquinho diferente.
A igreja que pega a palavra, a mesma coisa, que é o que está na Bíblia, não fica ninguém. Não fica ninguém. Fica, como a gente costuma dizer, meia dúzia de gatos pingados. Muito bem, irmãos. Então, por quê? Porque a falsa pregação que levou a uma falsa conversão redunda em frouxidão religiosa. Eu sou apenas um religioso, não tem jeito não. Porém, como nós sabemos pela palavra, a corrida que nos está proposta não é nada comodista, muito menos frouxa. Muito menos frouxa. Ela é uma corrida dura e que exige determinação e coragem. A corrida que nos está proposta é dura e nos exige muita determinação, perseverança, coragem. Foi o Senhor Jesus quem disse. Será que isso não serve mais? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7,14. É por isso, irmãos, esses poucos, somente esses poucos, aqueles que recebem o talento para participar da corrida em santidade, mesmo passando por aflições ou tribulações as piores, conseguem dar ouvidos à admoestação quando estão fraquejando, que diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Somente estes que foram chamados são capazes de ouvir a exortação, o encorajamento a que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 1, irmãos. Agora vamos observar o segundo versículo. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O escritor diz àqueles irmãos hebreus e a nós que eles deveriam fixar os olhos no Senhor Jesus, porque Ele é não apenas o autor, como também é o consumador da fé. Lembram qual era o problema daqueles irmãos, no caso? Nós falamos no início. Eles estavam sendo pressionados de todos os lados. Pressão dos judaizantes, pressão do Império Romano, para deixar o cristianismo, para retornar ao judaísmo, à adoração ao imperador, se é o caso que naquela época houve casos em que o imperador exigiu adoração. E o escritor lhes diz... O escritor lhes diz, não se dispersem, não dispersem a sua atenção daquilo que é vital, não sigam as pessoas ao seu redor, não façam o que eles estão fazendo, não tirem os olhos de Jesus, porque só Ele é o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, a corrida que nos está proposta implica remar contra a maré. Nós sabemos disso. Implica não nos conformar com a cultura vigente, com o presente século, como Paulo ensina lá em Romanos 12, 1 e 2. Já pregamos nesse texto mais de uma vez. E outros pregadores, presbíteros da igreja, também já pregaram. Pastor Toninho também já pregou. Sempre uma pregação diferente, no mesmo texto. E ela está presente, a cultura do presente século está presente em todos os lugares que vamos, inclusive nas ditas chamadas igrejas evangélicas. Um verdadeiro crente precisa ser firme na fé e desconsiderar as fantasias desse mundo que tentam atraí-lo o tempo todo. E como fazer isso? O autor da carta nos dá receita. Única receita eficaz. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Sim, mas o que especificamente devemos observar em Jesus? A sua obediência, a sua humildade, a sua autonegação, a sua determinação em suportar a cruz. Tudo de conformidade com as Escrituras. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, devemos conhecer as Escrituras, devemos olhar melhor para o Senhor Jesus. Eu insisto tanto em dizer para vocês
Esse Jesus apresentado nas igrejas, quase todas, não é o Jesus da Bíblia. O Deus apresentado nas igrejas, nas pregações, quase todas, não é o Deus da Bíblia. Pode até ser parecido, afinal de contas a heresia é muito parecida com a verdade. Pode até ser muito parecido, mas não é. Se você for analisar as pregações do início ao fim, você vai ver que há veneno na panela, tem coisa errada nesse negócio aí. Aí pronto, fica as pessoas numa religião frouxa, não é? Eu disse para vocês e mandei para alguns irmãos da minha igreja, todos aliás da minha igreja, eu tive o trabalho de mandar uma pregação de um pastor nos Estados Unidos, um velhinho, de mais de 90 anos. Ah, como eu amei aquele velhinho quando eu vi aquela pregação. Já assisti várias vezes a pregação. Várias vezes. E vi aquele homem lá mostrando que a fé é verdadeira, como eu ensino para os irmãos do mesmo jeito, se evidencia pela obediência. E a obediência à palavra. É a obediência ao ensinamento da palavra e não a experiência que você teve com Jesus. Ah, eu tive uma experiência com Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos nas igrejas porque tiveram uma experiência com Jesus em algum lugar? Qual é o conhecimento que eles têm da palavra? Nenhum. Mas tiveram uma experiência com Jesus, seja doença, seja um show desse qualquer aí, motivado pela emoção, pelo emocionamento, aí vira crente. Pronto, agora eu sou crente, faz parte de uma igreja. E aí, irmãos, isso degenera em frouxidão religiosa. Todo mundo é crente, todo mundo é membro de igreja, só não conhece a palavra de Deus. Obviamente que todo mundo que está nas igrejas sem conhecer a palavra de Deus não é convertido. Ninguém nessa situação. Então, irmãos, tem que ver qual é o Jesus que nós temos que olhar. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O que é que ele nos ensina? Obediência, humildade, autonegação, determinação em suportar a cruz, tudo de conformidade com a palavra. Jesus, o Filho de Deus, não inventou nada. Ele fez o que, como ele diz, o que de mim estava escrito nas Escrituras, está escrito. Irmãos, devemos olhar melhor para esse Jesus homem, aquele que o escritor nos apresenta como nosso modelo. Ele nos diz que Jesus tinha uma motivação. Vemos aqui no versículo 2, ele tinha uma motivação. Jesus suportou tudo isso em troca da alegria que lhe estava proposta. Diz aqui que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha a que ele foi submetido, e agora está assentado à destra do trono de Deus. Olhem só, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que maravilha, irmãos! Então Jesus sabia o que lhe estava proposto, como ele diz aqui, o termo nem é esse, não era assegurado, não era proposto, mas ele suportou tudo isso sabendo o que haveria de acontecer no final, irmãos. Ele sabia. Percebe? Havia uma alegria proposta a Jesus. Eu disse, não é esse proposto, o termo para nós proposta é uma coisa que pode ser aceita ou não, não é o caso aqui, lhe estava assegurado isso, né? O Filho de Deus encarnado, estava assegurada a ele uma alegria depois desse sofrimento todo que ele passou com perseverança e determinação. E esta alegria é a mesma que está proposta, repito, a palavra não é adequada na nossa tradução, está assegurada aos filhos adotados nele mesmo, em Cristo Jesus. É por isso que o escritor da carta manda fixar os olhos em Jesus. Ou seja, a corrida que nos está proposta tem em sua linha de chegada a mesma alegria que foi garantida, não é apenas proposta, ao Senhor Jesus, a glória de Deus Pai. Irmãos, isso é muito glorioso, irmãos. Precisamos estudar a Bíblia e conhecer mais esse Jesus que é o nosso Salvador. Como o escritor aos Hebreus
admoesta esses irmãos aqui que estavam abrindo mão, digamos assim, estavam facilitando, estavam abandonando a igreja, e ele chega a dizer lá no, acho que é 2:3 ou 3:2, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, irmãos, nós precisamos considerar que assim como Jesus, o Filho de Deus encarnado, foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, de vez em quando eu lembro isso aqui, Hebreus 2:10, também como o homem foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, Hebreus 4:15, porém sem pecado, também aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5:8, pois bem, os filhos, se ele como filho legítimo do Pai passou por tudo isso, os filhos adotados também passarão e receberão ou recebem o mesmo poder e a mesma força para suportar os sofrimentos e para resistir ao pecado. Qual a base dessa afirmação? O escritor nos diz que Jesus é não apenas o autor, mas também o consumador da fé. Que garantia, irmãos! Esta é a base da perseverança dos crentes para a corrida que nos está proposta. Foi Jesus quem nos salvou, e é Ele quem nos sustém no poder do mesmo Espírito que o susteve durante a sua missão aqui na terra, o Espírito Santo, que é Deus. Por isso, como Jesus, para que cheguemos aonde Ele chegou, ao trono da glória de Deus Pai, nada mais natural do que seguir o seu exemplo, do que segui-lo no caminho que é Ele mesmo, sabendo que o próprio Deus, Jesus, Espírito Santo, é quem nos conduz nesta corrida, do início ao fim. Como eu disse para vocês, a salvação é milagre do início ao fim. Ninguém é crente porque quer ser crente ou porque vai resistir do jeito que ele quer. Não é, irmãos. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus nos salva de ponta a ponta. Ele nos escolhe, Ele nos amou de antemão, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, como Paulo diz em mais de uma ocasião. Ele nos escolhe, Ele nos elege, nos chama no tempo oportuno, nos justifica, nos adota como filho, nos santifica como filhos para seguir o exemplo do Pai, o ensinamento do Pai, e por fim nos glorifica no último dia. É assim, irmãos, é assim que funciona. Então, irmãos, certamente o escritor aos Hebreus, ele conhecia, como é que até os hebreus são os judeus, os israelitas, basicamente, então eles conheciam também a lei. Certamente eles conheciam a lei, onde se lê: porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6, que é citado aqui no capítulo 13, versículo 5 de Hebreus. Eles sabiam disso, por isso que o escritor cita: ele jamais vos desamparará. Assim como também esses hebreus conheciam, como eles eram contemporâneos ainda, né, eles conheciam a promessa do Senhor Jesus, que diz, quando os mandou como ovelhas para o meio de lobos, mas ele disse: vocês vão passar por tudo, mas vão passar. Por quê? Porque eu estou convosco até a consumação do século. Vão fazer discípulo. Como é que faz discípulo? Ele disse: ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. Jesus disse para eles as dificuldades que eles iriam passar, inclusive a morte. Inclusive, faltou agora a palavra, a tortura, tudo que eles passaram, não é? Mateus 28:20 está escrito isso. É nessa base, irmãos, que como aqueles hebreus, os verdadeiros crentes perseveram em santidade, sabendo que isso faz parte da salvação. Esse sofrimento aqui neste mundo corrompido e amaldiçoado pelo próprio Deus. Sabemos que haveremos de passar por tribulações, por aflições, passar.
A palavra que eu queria ainda agora era martírio. Jesus prometeu isso a eles. Eles iam passar por martírios de morte, todos eles. Só escapou João. E por que escapou João? Jesus já sabia. Lá na cruz ele disse: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus passou para João o cuidado com a mãe Maria. Por isso que João não foi martirizado, porque ele cuidou da mãe de Jesus. Ele recebeu essa incumbência, mas ainda foi exilado, né, de Patmos, e sofreu terrivelmente o apóstolo sofreu. Então, irmãos, olha só. Os verdadeiros crentes perseveram em santidade, sejam quais forem as dificuldades. O verdadeiro crente sabe que a maratona da vida não é nada fácil, porque ele sabe que aqueles que lhes concedeu a fé, o autor e consumador da fé, passou por tudo isso, passou, e sem nenhuma dúvida nos conduzirá e nos fortalecerá para a corrida que nos está proposta. É esse o ensinamento do homem nesses 3 versículos. E por fim, o escritor da carta exorta os irmãos, encoraja os irmãos e a nós a considerar essas coisas. Considerem essas coisas. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Irmãos, não podemos desanimar, irmãos. A situação é difícil, o mundo é cada vez mais atraente, oferece cada vez mais atrativos à medida que a tecnologia vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Irmãos, isso é tudo verdade. Mas olha, nós não nos será dada, como é escrito, Paulo explica aos Coríntios, capítulo 10, 13, acho que é 10, 13, não vos será dada nenhuma tentação que não possais suportar. Antes, como Deus é fiel, Ele vos suprirá força para que possais suportar. Eu acho que é assim que está escrito. Vamos ver aqui para os irmãos, já que eu falei, vamos ver aqui se a gente acha aqui, rápido. Está aqui, olha. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então observe, irmãos, que a tentação é humana, mas o poder para suportá-la é divino. E o escritor está mostrando aqui para a gente que nós passaremos por ela, assim como o Senhor Jesus passou. Lembrando a alegria que nos está proposta, assim como Jesus voltou para a glória do Pai e prometeu que virá nos buscar. Então, olha, irmãos, não desmaiemos diante das dificuldades. Estamos passando por dificuldades, estamos, eu disse para vocês. Inclusive dificuldades que envolvem óbito. Tivemos uma irmã, repito, agora, ontem, sepultamento de uma irmã. Temos um outro irmão, presbítero, na UTI. Há dias temos mandado informações a todos os irmãos e dizendo: não vamos desistir, vamos perseverar em oração pelo nosso irmão e por sua esposa, que é quem está suportando tudo. Já que a gente não pode entrar em hospital, não pode visitar por causa do afastamento social, distanciamento social, por causa da Covid. Então a dificuldade se torna muito maior. Tanto do irmão que está lá na UTI, como da sua esposa que está dando todo o suporte. E o suporte que a gente pode dar é por telefone, é de longe, né? Até certo ponto. Então, irmãos, olhe, nós somos exortados a não desmaiar em nossas almas diante de uma corrida tão difícil. É difícil a maratona da vida que nos está proposta aqui. Não desanimemos diante de tanta opressão desse mundo corrompido, diante de tantas tentações do pecado que nos assedia o tempo inteiro. Muito menos, irmãos, devemos ficar enfadados, fatigados com as admoestações da palavra de Deus, como esse escritor aos Hebreus faz aqui, admoestações severíssimas.
severíssimas, ameaçando-os claramente com a ira de Deus e com o fogo do inferno. Igualmente o Senhor Jesus fez com os anjos caídos. Pedro também faz isso, Judas também faz isso. Pois é, mas pastor nenhum quase faz um negócio desse hoje, porque isso é totalmente contrário à cultura vigente que está dentro das igrejas ditas evangélicas. Eu falo, vocês sabem que eu falo. E vocês também sabem que o que eu falo é desagradável. Todo mundo sabe disso, né? Muitos já me disseram pessoalmente que é desagradável a minha pregação. E outros já foram embora. Alguns tiveram coragem de dizer para mim: eu vou embora porque a sua pregação é desagradável. Eu vou para a igreja tal, presbiteriana também. Eu vou para a igreja tal, que lá a pregação do pastor é muito boa de se ouvir. Seja bem-vinda. Vá para a sua pregação bonita. Muito bem. Então, irmãos, não podemos ficar fatigados, enfadados com a admoestação do homem de Deus, porque é a palavra de Deus. Não devemos ficar desanimados, desmaiando por causa das dificuldades também, que nos são impostas pelo mundo caído. Antes, ao invés de tudo isso, ao invés de desmaiar, desanimar, como ele diz aqui, portanto, considerai, portanto, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. O que nós temos que fazer é lutar nessa corrida, nos desvencilhando dos pesos de legalismo, de tradições inventadas pela igreja, que às vezes impõem dificuldades a gente, ao entendimento da palavra até. E em especial, nos desvencilhando do peso do pecado, das tentações, lembrando que a tentação é humana, a provisão é de Deus. E onde é que Deus nos dá essa provisão? Na palavra. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha onde é que está a provisão para não pecar contra Deus. Para se desvencilhar do peso do pecado. Na palavra. Ah, irmãos queridos, como é bom estudar a palavra de Deus e ver o cuidado que Deus tem conosco, como Ele nos conduz. Olha, antes de ficar desmaiado, aborrecido, alguma coisa, enfadado, antes disso, queridos, ouçamos a exortação, a admoestação e logo em seguida a exortação apostólica para ser perseverantes na fé, certos de que, se realmente fomos regenerados, Paulo usa muito essa condicionante, se realmente fomos regenerados, certamente recebemos com a regeneração, recebemos dons e características próprias que nos capacitam a correr a corrida que nos está proposta. Sempre na bendita esperança de que, em troca dessa corrida difícil que nos está proposta, também desfrutaremos da mesma alegria que foi proposta ao nosso Senhor Jesus. A glória de Deus Pai. E o que é melhor? Sabemos que é Ele quem faz tudo isso em nós. É Ele quem nos fortalece. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6,10. É Ele quem nos fortalece, para que vivamos nesse mundo, de modo que o próprio mundo veja em nós e através de nós o louvor da glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.